Hoje vamos conhecer a história de São Longuinho, um santo que é conhecido por ajudar pessoas a encontrar seus objetos perdidos. Mas você sabia que, antes de se tornar santo, ele teve uma trajetória bem surpreendente? Na verdade, São Longuinho começou sua vida como um soldado romano e, ironicamente, participou da crucificação de Jesus. Mas fica comigo e vamos entender como ele passou de soldado do Império Romano a um dos santos mais populares da Igreja Católica e de onde que vem a tradição dos três pulinhos. Longuinho nasceu no século I, provavelmente na Cesareia, uma região que fazia parte do Império Romano. Desde cedo ele seguiu a carreira militar e se tornou um centurião, que é um comandante de tropas que lidera cerca de 100 soldados. Durante seu tempo no exército, ele recebeu diversas missões, e uma delas mudou a vida dele para sempre. No ano 33 d.C., Longuinho foi enviado a Jerusalém para manter a ordem durante a celebração da Páscoa judaica. E lá, ele recebeu a ordem de supervisionar a crucificação de 3 homens condenados. E entre esses homens estava Jesus de Nazaré. Enquanto Jesus agonizava na cruz, Longuinho e seus soldados cumpriram seu dever sem demonstrar qualquer emoção. Mas algo começou a incomodá-lo. Ele viu que, ao contrário de outros condenados, Jesus não amaldiçoava seus algozes. Ele não gritava e não parecia em desespero. Ao invés disso, ele orava por aqueles que o perseguiam. No final da tarde, para garantir que os condenados estavam mortos antes do pôr do sol, Longuinho pegou sua lança e perfurou lado a lado Jesus. Imediatamente, sangue e água jorraram dessa ferida. Dizem que algumas gotas caíram nos olhos de Longuinho, que sofria de um problema de visão, e que naquele instante sua vista ficou clara, como se tivesse sido curado. Então, atordoado, Longuinho olhou para o céu e viu que o sol havia escurecido. Um forte terremoto sacudiu o chão e o véu do templo se rasgara ao meio. Diante de tudo isso, ele compreendeu que aquele homem na cruz não era um simples prisioneiro. E então, cheio de temor e reverência, exclamou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E isso está escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 39. Esse momento marcou a conversão de Longuinho. Depois da ressurreição de Jesus, Longuinho abandonou sua posição no exército romano e se tornou um seguidor da fé cristã. Após ter se convertido, Longuinho decidiu deixar Jerusalém e passou a pregar a mensagem cristã em terras estrangeiras. E por onde ele passava, ajudava os necessitados e convertia novos fiéis. Porém, o Império Romano via os cristãos como uma ameaça e começou a persegui-los. Eventualmente, Longuinho foi capturado pelos soldados romanos. Por ter sido um oficial de alta patente que desertara e adotara a fé cristã, a sua punição foi ainda mais severa. Ele sofreu torturas e, por fim, foi condenado à morte por decapitação. Morreu como mártir, entregando a sua vida pela fé que antes o perseguia. São Longuinho nunca foi oficialmente canonizado por um papa, mas foi reconhecido como santo pela tradição da Igreja e pela aclamação popular. O seu culto se espalhou rapidamente entre os cristãos e sua festa litúrgica passou a ser celebrada hoje, dia 15 de março. E agora, depois de ouvir essa história, provavelmente tu está se perguntando: como que um soldado romano que se converteu ao cristianismo se tornou o santo das coisas perdidas? E existem 2 possíveis origens para essa história. Muitos acreditam que ele se tornou um símbolo daqueles que encontram algo valioso, pois foi o primeiro a reconhecer Jesus como Filho de Deus após sua morte. Assim como ele encontrou sua fé, passou a ser invocado por aqueles que procuram algo perdido. Outra explicação diz que após a crucificação, alguns seguidores de Jesus esconderam relíquias sagradas para protegê-las das perseguições romanas. E Longuinho teria sido um dos responsáveis por encontrar e preservar algumas dessas relíquias, o que fortaleceu sua relação com o conceito de recuperar o que foi perdido.
Mas e agora, de onde que vem os 3 pulinhos? Essa eu não tenho uma resposta certa, mas a tradição popular de dizer São Longuinho, se eu encontrar o meu objeto perdido, dou 3 pulinhos. Surgiu em Portugal e se espalhou pelo Brasil. Esse gesto simboliza gratidão e humildade diante da intercessão do santo. Você pode recorrer a São Longuinho quando perder objetos, mas também quando sentir que perdeu algo maior, a sua fé, a sua esperança ou algum propósito na vida. Ele é um santo que simboliza reencontros e novos caminhos. Eu vou te falar também qual que é a oração de São Longuinho e você pode utilizá-la no momento em que quiser a intercessão dele. Glorioso São Longuinho, tu que foste abençoado pela luz de Cristo e encontraste a verdadeira fé, ajuda-me a recuperar, diga aqui o que perdeu, ilumina meu coração para que eu nunca perca a confiança no amor de Deus. Prometo louvar teu nome e seguir teus ensinamentos. Amém. Agora que você já conhece a história real de São Longuinho, já sabe que ele não é apenas um santo das coisas perdidas, mas também um exemplo de conversão e fé inabalável. Então, se você precisa encontrar algo importante, seja um objeto ou um propósito, peça sua intercessão com fé. E é claro que se você gostou desse conteúdo e quer receber mais vídeos que vão fortalecer a sua fé, por favor, se inscreva no canal e não deixe de deixar o seu like nesse vídeo para que ele seja entregue a mais pessoas. Se quiser também, comente aqui qual foi a última coisa que você pediu a São Longuinho. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.